Gente, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo aí. Vamos lá, tem um inscrito aí que me fez uma pergunta. Naquele vídeo que eu coloquei a velocidade máxima da 709, ele me fez uma pergunta qual que é a temperatura, qual é a temperatura de trabalho desse carro aqui. Aí eu achei uma pegada para fazer um vídeo bem interessante aí. Primeiramente eu vou estar mostrando para vocês aqui o painel de funcionamento aqui, né, da 709, que é meio que padrão Mercedes, né, da época. E vou mostrar para vocês a questão do marcador de temperatura e a modificação que foi feita no meu carro aqui. Tá bom? Fica com o vídeo aí. Forte abraço. Então vamos lá. Para muitos que já conhecem aí o painel da 709, por ser um caminhão mais antigo, ele é bem básico, diferente desses carros mais novos que tem muita luz, muito sensor, muito aquilo tudo. Então a gente vai falando do que a gente tem, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é o painel da 709, que é padrão, a 710 também saiu. Tem a diferença do balão de ar, porque esse carro aqui é hidrovácuo. O freio dele é sistema hidrovácuo original, algumas 710 também saíram assim. Muita gente faz adaptação, passa para freio a ar, o que eu acredito que é uma adaptação muito boa, fica muito bom, melhora o caminhão em tudo. Mas a gente não está aqui para falar disso, vamos falar do painel. Então vamos lá, vou virar a chave aqui. Vou virar a chave aqui e repara numa coisa aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó, é a pressão de óleo. Aqui é a pressão de óleo. Aqui é o nível de combustível. E aqui é a temperatura. O caminhão está parado aqui, o ponteirinho da temperatura está caído ali. Mas aí eu vou te falar, esse marcador aqui não está funcionando. Esse marcador aqui não está funcionando. Quando eu comprei o caminhão já não funcionava e foi adaptado. Foi adaptado o de mercúrio, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o de mercúrio. Vou dar uma limpezinha aqui. Esse é o de mercúrio. Tá vendo aqui, ó? Esse é o marcador de temperatura que o meu caminhão está usando hoje, que eu estou usando aqui no meu caminhão. Isso aqui não é mais o marcador original. Isso aqui foi uma adaptação, entendeu? Uma adaptação. E eu vou falar sobre essa adaptação aí, entendeu? Porque esse daqui, não sei se deu defeito, o que aconteceu, esse daqui não funciona. Então vamos lá. Vamos aqui. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui vai ser o marcador. E esse fio verde que você está vendo aqui, ó, ele é o marcador de temperatura, aquele marcador que eu estou te mostrando lá. Ele é ligado aqui, ó, exatamente no lugar. Deixa eu ligar o farol aqui. Ele está ligado aqui exatamente no lugar que seria o original, aquele original que está desligado lá. Então ele foi colocado exatamente no lugar do original. Aí você vai me perguntar por que está esse de mercúrio aí. Bom, acredito que tenha dado defeito no original. E esse de mercúrio, ele é um marcador tipo universal, serve em qualquer tipo de carro. E ele é um marcador muito preciso. Ele é muito preciso. Ele é um marcador que ele tem por dentro desse fio aqui. Isso aqui não é um fio, isso aqui é um caninho de mercúrio. Entendeu? Portanto, se ele quebrar aqui, você pode jogar fora e comprar outro. Entendeu? Então ele marca certinho mesmo. Até se você tem seu caminhão que tem um marcador original funcionando, eu te recomendo colocar esse aqui. Temperatura de carro é algo que nunca é demais você ficar de olho. Aproveitando essa pega aí, da temperatura, eu quero te mostrar essa peça aqui, ó. Quero te perguntar se você sabe o que é isso aqui. Se você sabe o que é isso aqui. Isso aqui é a válvula termostática. Essa válvula termostática é algo que gera bastante conflito em quem tem caminhão. Até entre mecânicos isso aqui gera conflito. Entendeu? Até entre os mecânicos mesmo, essas duas válvulas aqui, essa válvula termostática, ela gera conflito. Eu vou te explicar por quê. Primeiro eu vou te mostrar onde funciona essa válvula aqui, aonde ela fica.
Vamos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui, que aqui a válvula termostática, ela fica aqui, ó. Exatamente aqui. Se tirar esse parafuso aqui, atrás aqui tem outro parafuso. Se eu tirar isso aqui, aquela válvula ali tá aqui dentro. Ela tá aqui dentro. Ela fica justamente aqui em cima aqui, onde você tá vendo ali. A válvula fica aqui dentro. Vamos lá, qual que é a função da válvula termostática? Por que que ela está ali? Eu disse que gera um pouco de conflito entre quem tem caminhão e até entre mecânico mesmo. Já vi mecânico falar que tem que tirar a válvula. Já vi mecânico defendendo a válvula termostática. E eu vou expressar a minha opinião. Não quero dizer que eu estou certo, eu estou falando da minha realidade aqui, do meu convívio e o que eu faço. A minha opinião é a seguinte: eu não tiro a válvula termostática. Eu não tiro porque a finalidade da válvula termostática, ela segura, ela prende a água ali para poder a água não ficar para cima e para baixo ali. Como assim para cima e para baixo? A função da válvula termostática é o seguinte: ela prende aquela água que está no cabeçote, aquela água que está na parte de cima ali, ela prende aquela água quando está frio. Quando está frio. Quando o motor atinge a temperatura certa, a temperatura correta que ele foi projetado, a válvula abre, aí começa a circular a água. Aquela água começa a circular e essa válvula termostática, a função dela é manter a água ali no motor, manter a temperatura do motor sempre na mesma temperatura. Aí eu te falo, qual que é a temperatura certa? Qual que é a temperatura certa da 709? Vou te falar sobre a 709, que é o meu caminhão. A temperatura correta de trabalho da 709 é 83 graus. Jário, mas 83 graus não é muito? Se é muito, eu não sei. Eu só sei que 83 graus é a temperatura certa que o motor foi projetado para trabalhar com 83 graus. Se o seu mecânico ou se você não concorda com isso, infelizmente eu não posso fazer nada. Mas foi projetado, saiu da fábrica sim, para poder trabalhar em 83 graus. E um detalhe, a 709 tem diferença da 608. A válvula termostática da 608 e da 709 são diferentes a temperatura. Vou mostrar para você agora. Estou com duas válvulas aqui. Aí você vai me falar assim, Jário, mas é igual. Não é igual não. Eu tenho aqui uma da 608 e uma da 709. Deixa eu ver aqui qual que é a da 600. A da 608 é essa aqui, ó. Por que eu sei que essa aqui é da 608? Repara numa coisa aqui, ó. Aqui, ó. 71 graus. Essa aqui é a válvula termostática do 608. Ou seja, ela abre, ela começa a dar passagem da água quando ela atinge aqui 71 graus. Ou seja, a temperatura de trabalho do motor do 608 é 71 graus. Já o do 709, que aparentemente é um caminhão bem parecido, ele já muda. Ele já muda. Aqui, ó. Repara aqui, ó. Essa aqui é da 709. Repara aqui que é 83 graus. Essa aqui é a válvula termostática do 709. Então, a temperatura correta do 709 é 83 e a temperatura do 608 é 71. Tá bom? Então, estou te mostrando a diferença das válvulas. Entendeu? Aí te mostrei ali agora a diferença, né? Que a 608, a válvula termostática dela é 71 graus e a da 709 é 83 graus. Aí agora aí eu vou te mostrar o vídeo da temperatura do meu caminhão quando ele está em funcionamento. Aonde esse marcadorzinho aqui funciona. Aí é a temperatura de trabalho aí, ó. Você comprou seu caminhão, você não sabe se o seu caminhão tem válvula termostática ou se ele não tem. Muito simples você saber se o seu caminhão tem a válvula termostática ou se ele não tem, se ela está funcionando direito. É exatamente assim. A partir do momento que você ligou ele de manhã, ligou ele
e ele ficou com a temperatura baixa ali, ele ficou em 45, ficou em 50 graus, aí você pega uma subida, ele sobe para 70, 75, aí você começa a descer, a temperatura começa a baixar, então quer dizer que o seu carro não tem válvula termostática. Quando ele fica nessa oscilação assim, sobe e desce a temperatura de acordo com as condições de trabalho, seu caminhão não tem válvula termostática. Tá bom? Então isso aí você precisa ficar claro para você. O caminhão, o carro que tem a válvula termostática, o ponteiro dele, eu estou dizendo de caminhão, né? O ponteiro dele fica parado. O ponteiro dele fica parado. Se você forçar ele um pouco mais, numa subida, aquela coisa toda, a temperatura dele vai subir um pouco. Mas não vai ser nada muito fora do que ele funciona ali. Um exemplo, esse caminhão aqui funciona a 83 graus, é a temperatura de funcionamento dele. Na subida, se eu pegar uma subida longa e começar a forçar ele, aí ele sobe para 85, vai quase no 90, entendeu? Difícil, mas quase vai. Agora, eu comecei a descer, menos de 83 ele não fica. Menos de 83 ele não fica, ele vai permanecer ali no 83. Se eu pegar um caminhão, ele está marcando ali 80 graus de temperatura. Na hora que eu comecei a descer, ele cai para 50, 45, é porque seu carro está sem válvula termostática. Vamos lá, quais os defeitos que uma válvula termostática pode dar? Por que muito mecânico ele fala para o cara não colocar a válvula? Ele fala pelo seguinte, porque se a válvula der defeito e ela fechar e ela não abrir, o que acontece? Seu motor vai esquentar, 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 esquentar até estragar, até trincar alguma coisa, vai dar uma zebra. Entendeu? Então, se você é um motorista que você não tem muito costume de olhar a temperatura do carro, então é perigoso você ter a válvula termostática por causa disso, porque a temperatura vai subindo, vai subindo, vai subindo, você não vai perceber. Entendeu? Então, por que muitos pedem para não colocar? Que aí a responsabilidade dele diminui, porque o carro vai ficar sempre frio, entendeu? Então não vai ter esse perigo. Então tem dois tipos, ou ela fecha, ela trava fechada, ou ela trava aberta. Quando ela trava fechada, o carro esquenta. O carro esquenta, ele começa a esquentar, esquentar, tá com a água, tá com tudo direitinho, tá esquentando, você pode ir ali e tirar a válvula que ela travou fechada. Então a água ficou presa ali no cabeçote, esquentou e foi esquentando toda a vida. Agora, se ela travar aberta, aí você vai ter um carro com válvula termostática, mas ele está funcionando como se não tivesse. A temperatura dele fica subindo e descendo, de acordo com as condições de trabalho. Você pegou uma serra, ele sobe. Você começou a descer, ele desce. Então ele está com a válvula, mas a válvula já não está funcionando mais. Então a finalidade da válvula é essa, é manter a temperatura de trabalho do motor dentro daquela programação que ele foi produzido, entendeu? Então, qual é o perigo de você trabalhar sem a válvula termostática? Eu não vou dizer nem perigo, eu vou dizer o que modifica quando eu já trabalhei com caminhão sem a válvula e não gostei. O que você nota quando você está com um caminhão que está sem a válvula termostática? Primeira coisa, você acha que um motor que ele foi programado para poder trabalhar em 80 graus, você acha que ele trabalhando a 40 graus, ele está fazendo o que ele deveria fazer? Um exemplo muito claro, vamos supor, eu estou com febre. A gente com febre está com 38 até 39 graus de febre. Você está com 39 graus de febre. Aí você imagina se você tivesse uma febre de 80 graus. O corpo da gente acho que ia até derreter de tanto calor. Então você imagina você trabalhando com um carro sem a válvula termostática, ele trabalhando a 50, 60 e ele é para trabalhar a 80. Então ele não está naquela temperatura ideal de trabalho. Então a queima de combustível, você imagina uma churrasqueira, você acender uma churrasqueira que está muito quente e acender uma churrasqueira que você começou a esquentar ela agora, qual que vai funcionar melhor? Qual que vai acender o fogo primeiro? É claro que é a que está mais quente. Então a temperatura ideal do carro é o 83 graus, então respeita essa temperatura. Bota o carro para funcionar dentro da temperatura que ele foi programado. Você vai perceber que o consumo de diesel é maior, eu comprovei isso já. Um carro sem válvula ele bebe mais, é uma diferença pouca, mas ele dá diferença.
a questão de fumaça, entendeu? Então tudo isso daí você precisa levar em conta. Se o seu carro não tem a válvula termostática, você compra uma válvula termostática, compra uma válvula de marca boa, uma marca que seja conhecida, que seja bem falada dela, compra de uma marca boa e coloca no seu caminhão e começa a perceber se você vai perceber a diferença, entendeu? E no mais é isso aí. A temperatura, o motor, ele precisa de duas coisas. Ele precisa de refrigeração e lubrificação. Então, enquanto ele tiver lubrificação e refrigeração, você vai ter motor para muito tempo. O que mais dá defeito em motor, que bate o motor, que tranca o motor, que dá um defeito de repente, é quando você fura uma mangueira, você não vê a temperatura subindo, o carro aquece, aí dá problema. Ou então quando a bomba para de funcionar, ele para de lubrificar. Então lubrificação e refrigeração é tudo que o motor precisa para ele trabalhar. Tá bom? Então essa é a minha dica de hoje aí. Eu espero que o vídeo não fique um vídeo cansativo. Eu vou tentar fazer esse vídeo ficar o menor possível. Porque eu mesmo, quando eu vou ver vídeo dos outros, se for vídeo muito grande, eu não gosto, eu pulo, entendeu? Então é complicado. Então eu tento fazer uns vídeos menores que vá direto ao ponto, entendeu? Então fica ligado nisso aí. Esses ponteiros de pressão do óleo e temperatura, você nunca deve trabalhar num carro. Ah, parou de funcionar a pressão do óleo. Ah, parou de funcionar a temperatura. Não é o tipo de coisa que você pode deixar para depois. Ponteiro de pressão de óleo, ponteiro de temperatura tem que estar funcionando. Se não estiver funcionando, tem que ser só o tempo de você ir num lugar para você arrumar, entendeu? Eu já andei em caminhão que o marcador de temperatura não funcionava. O cara falou que estava quebrado há um tempão. Agora você imagina o cara trabalhar num carro sem marcador de temperatura. Tá bom? Então essa é a dica de hoje aí. Eu espero não ter sido cansativo nesse vídeo aí. Qualquer dúvida pode deixar no comentário aí que eu vou tentar tirar. Eu não sou mecânico, não sou nada disso. Eu só sou uma pessoa muito curioso. Então eu estou na oficina, eu estou perguntando, cara, por que disso, por que daquilo, tentando descobrir para que aquilo funciona, para que aquilo não funciona, e deixando claro mais uma vez que é a minha opinião, não estou dizendo que é o certo, mas eu prefiro trabalhar com a válvula termostática, em funcionamento, tudo direitinho, tá bom? Grande abraço aí, fica com Deus.